Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Agora são 6 horas e 6 minutos da noite. Falamos ao vivo da cidade de Ibirité. Terça-feira é dia de programa Direito em Foco. Hoje receberemos via videoconferência a doutora Priscila Tito para abordar a renegociação de contratos em tempos de pandemia. Já estamos ao vivo pelo site radio3vl.com, pelo nosso aplicativo, pela frequência 87.5 FM aqui na cidade de Ibirité e também através das nossas redes sociais, Facebook 3VL, YouTube canal 3VL e também no Instagram, @3VL Web Rádio. E antes de chamar o nosso querido doutor José Geraldo de Moraes para apresentar a nossa convidada de hoje, tem um breve recado para vocês do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Agora sim, voltamos em definitivo, 6 horas e 9 minutos desta terça-feira quente aqui na cidade de Ibirité. Para você que acabou de ligar o seu radinho, estamos recebendo via videoconferência a doutora Priscila Tito para falar sobre a renegociação de contratos em tempos de pandemia. Para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Thales. Ótima noite, nossos queridos ouvintes, internautas. Boa noite, doutora Priscila. Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo jóia? Boa noite a todos. Ótimo. Thales, doutora Priscila, como todos os nossos convidados, tem um currículo extenso. Ela é formada em Direito, né, pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Eu me lembro que nós nos esbarrávamos lá nos corredores, né, doutora, quando nós éramos estudantes. Ela é ex-coordenadora jurídica de um renomado escritório de advocacia localizado aqui em Belo Horizonte, ex-conciliadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, possui expertise em direito consumidor,
essa expertise adquirida e desenvolvida ao longo de quase 9 anos de experiência na atuação na área, não é? É fundador e CEO do escritório do Tito e Ferreira Advogados, em pleno funcionamento desde 2015, né, doutor? Atua em âmbito nacional e internacional na defesa de brasileiros residentes fora do Brasil. Olha que interessante. É membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Minas Gerais, professora de prática na advocacia. Ela auxilia jovens advogados a iniciarem e se promoverem na carreira. É criadora do perfil no Instagram, Priscila Tito Advogada, onde produz conteúdo sobre direito e advocacia. Então, é um currículo memorável, um currículo muito bacana, como todos os nossos convidados. Ontem, por exemplo, nós tivemos que gravar um programa, doutor, com o desembargador Marcelo Rodrigues, lá da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Foi uma conversa muito bacana. Nos próximos dias nós vamos divulgar esse programa também. A senhora já participou conosco também em dezembro do ano passado, se lembra? Sim, claro. Em dezembro, naquela época, nós nunca iríamos imaginar que nós iríamos passar por isso esse ano, né? É verdade. Nunca. E aí, por passarmos por essa situação toda esse ano, essa pandemia incrivelmente danosa em todos os sentidos na humanidade, no Brasil não é diferente, trouxe uma série de novas demandas no âmbito jurídico, não é? Dentre elas, a questão da renegociação de contratos, porque a atividade econômica parou no Brasil e no mundo, não é? Não só a atividade econômica, mas também a atividade cultural, educacional, tudo parou, não é? E essas atividades, na grande maioria das vezes, são regidas por contratos, não é? É uma locação do imóvel, seja residencial, seja comercial, as mensalidades das escolas particulares, não é? Até o pagamento de serviço de transporte escolar também. Então, tendo em vista esse novo panorama jurídico que nós estamos imersos aí desde março deste ano, como que as pessoas podem, de alguma forma, se protegerem dessas questões, né? Como que elas podem, por exemplo, renegociar as mensalidades de escolas que ficaram aí fechadas durante quase 7 meses, tendo em vista agora que nós estamos aí quase retornando, né? O governo do estado de Minas já autorizou o retorno de algumas escolas, de algumas cidades, aquelas que estão na Zona Verde, a grande maioria das cidades já estão nessa zona, e agora os pais estão retomando essas aulas e com um dilema: como renovar essas matrículas, não renovar, como discutir os meses que ficaram parados, vão buscar algum tipo de desconto, e também a questão do transporte, porque não houve transporte. Agora eles vão começar a ter esse transporte. Como que os pais, consumidores, eles podem trabalhar essa questão? Como que eles podem renegociar esses contratos, doutora? Bom, é um tema bem amplo, né, bem abrangente, que a gente tem, inclusive, regras muito específicas aplicáveis a regiões. Então, a gente vai precisar entender que, embora, né, a gente pode ter ouvintes aqui que estão fora de Minas Gerais, a gente vai concentrar as informações prestadas aqui de uma forma mais próxima a gente, né, que no caso seria realmente as regras aplicáveis em Minas Gerais. No entanto, a gente tem outras situações, inclusive nós temos alguns estados que já até tiveram retorno, né, das aulas presenciais. Mas eu ainda produzi, logo no inicinho, em março, né, alguns conteúdos lá no meu Instagram. E aí, lá na época, a gente mencionou muito sobre a questão de uma norma técnica que tinha sido editada, né, pelo Ministério Público de Minas, que é a norma técnica, nota técnica número 1 de 2020, onde ali o Ministério Público, né, que tem aí a função também de fazer a defesa do consumidor, ele trouxe algumas recomendações às escolas e também aos consumidores desse tipo de serviço. Então, ali naquela época, foi inclusive sugerido um desconto de 29,3% nas mensalidades escolares, uma vez que o contrato ele havia sido celebrado para prestação de serviço presencial e não por videoconferência.
Então, diante dessa mudança abrupta, que na verdade não há um culpado, pelo menos até então, nem a escola, nem os pais, teoricamente, poderiam ficar, né, totalmente prejudicados. Então, a gente precisou, na verdade, chegar nesse bom senso, nessa análise específica para entender o que, de fato, deveria ser feito. No entanto, muitas escolas relutaram em conceder esse desconto, inclusive necessitando de até mesmo a gente ajuizar ações, né, contra algumas escolas, notificações extrajudiciais de um primeiro momento e, no segundo momento, ações realmente judiciais para que a gente conseguisse, em defesa, né, desses pais, o desconto, que já havia sido, inclusive, recomendado pelo Ministério Público, né? Então, assim, agora, isso aconteceu lá em março. Agora, a gente já está em outubro, muita coisa já aconteceu, nós tivemos, assim, que realmente as escolas entenderam que elas precisavam conceder o desconto, né? E a maioria delas, ou se não todas, concedeu esse desconto, né, dentro aqui da nossa região de Minas Gerais, mas a gente tem uma discussão de que as escolas, elas estão aí lutando, fazendo manifestações, até mesmo ajuizando ações também para que haja retomada das aulas presenciais, uma vez que outros serviços já foram liberados, né, para que retornasse, claro que com toda a segurança que se necessita, né, até mesmo pela recomendação do próprio Ministério da Saúde, enfim, mas a gente teve uma decisão que autorizava, uma decisão liminar de um juiz aqui de Minas, que autorizava o retorno das aulas no dia 19. No entanto, hoje, olha que coincidência, essa decisão, ela não existe mais. Ela, na verdade, foi cassada, uma vez que o Sindicato dos Trabalhadores da área de educação impetraram um mandado de segurança no tribunal e, diante dessa nova questão que foi apresentada, onde foi comprovado ali, né, pelo menos de acordo com o entendimento do desembargador que julgou esse processo, esse recurso, entendeu-se que, na verdade, de fato, não há a comprovação de que todas as medidas estariam sendo tomadas e, portanto, colocaria-se em risco a retomada, né, das aulas, colocaria-se em risco não só os trabalhadores, como também as próprias crianças e jovens, enfim. Então, a gente não terá, até segunda ordem, a retomada das aulas presenciais, o que, no meu entendimento, enquanto advogada atuante do direito do consumidor, defendo que é possível que se permaneça, então, a concessão do desconto. Não entendo que haveria nenhuma razão para que houvesse uma mudança em relação a isso. É lógico que, se semana que vem a gente tiver uma outra decisão, no mês que vem, entendeu? Não, agora vai retornar, né, realmente as aulas de forma presencial, a gente teria que sentar e conversar a respeito do período, né, que vai ser, na verdade, vigorado dali para frente. Ou seja, ali para frente, como que vai ser? Vai ser o valor integral da mensalidade que era anteriormente à pandemia, ou vai ser negociado até mesmo um terceiro valor? Porque, assim, eu não sei como que vai ser o horário de funcionamento, se vai poder ter o período todo, né? A gente tem que avaliar isso, porque a gente tem algumas restrições. Essas restrições de aglomeração, como é que vai ser? Vai colocar metade da turma, né, junto e depois a outra metade para assistir às aulas? Então, assim, são muitas situações que, a bem da verdade, eu falo muito isso para os meus alunos, até mesmo para os clientes, né, que eu atendo, que me demandam consultorias no assunto, é que é uma situação que está todo mundo ainda aprendendo, está todo mundo ainda se adaptando, está todo mundo ainda, na verdade, entendendo como que é melhor, né, qual que é a melhor solução para essas situações. Porque a gente tem até algumas regras, né, por exemplo, o artigo do Código Civil, que é o 478, que a gente utilizou muito, que é essas situações, né, imprevisíveis, que traz aí o desequilíbrio contratual, mas a bem da verdade é que a gente precisava de regras muito específicas para esse momento. E até se criou a lei da pandemia. No entanto, várias situações ela já teve ali de veto e a gente teve algumas interpretações também equivocadas. Então, assim, o meu conselho em relação às mensalidades escolares é que, de fato, haja sempre uma conversa com a escola para que haja um desconto, porque a gente não pode interpretar que o contrato ele está sendo prestado para o serviço da forma que foi contratado originalmente. Então, assim, a gente tem que entender o lado da escola, nós temos que entender o lado dos professores,
sem dúvida alguma, mas a gente precisa entender também que o serviço ele foi contratado para ser prestado de uma forma e, infelizmente, ele não está sendo prestado da forma que foi contratado. Nós temos várias discussões, por exemplo, das escolas que demonstram, né, e eu concordo plenamente com isso, que houve a necessidade de contratação de vários serviços e até mesmo equipamentos de tecnologia para que os professores pudessem continuar lecionando para os seus alunos, né? Eu, inclusive, sei muito disso, porque com certeza o senhor, né, o doutor, como vários outros advogados, nós tivemos que nos equipar de tecnologias que a gente, na verdade, sempre utilizou um computador, mas às vezes era um computador que nos atendia ali naquela lentidão. A gente teve que comprar um computador com uma tecnologia melhor, com mais velocidade, até mesmo, de repente, até melhorar o serviço de internet. Então, isso aconteceu. Então, a gente entende essa despesa que a escola teve e continua tendo, mas a gente também tem, por outro lado, que os pais também tiveram que se equipar. Raciocina, muitas crianças não tinham celular. Agora, ela precisa ter um celular, ou um computador, ou um tablet, para quê? Para estudar. Então, olha, eu acho que, assim, essa questão até psicologicamente, analisando, assim, a gente tem que ver como que vai ser isso na cabeça desses alunos, né? Porque até então, olha, você não tem o celular agora porque você tem que estudar. Agora o menino estuda com o celular, estuda com o computador. Então, assim, é uma situação realmente bem difícil que a gente precisa entender, né, qual que é a melhor solução para essas questões. Mas eu defendo, e aí, já fazendo um link com a questão da escola, eu entendo que também o transporte escolar, a gente teria o direito a esse desconto, talvez, ou até mesmo a suspensão do contrato. Porque não está sendo prestado o serviço. Então, eu defendo a suspensão do contrato. Porque, de fato, se a criança ela não pode se locomover, se deslocar até a escola, qual é o serviço? Então, assim, seria necessário, de fato, conversar com o prestador de serviço, né? Porque a gente precisa ter um bom relacionamento. É isso que eu sempre indico para os meus clientes. Olha, converse, porque quando tudo isso passar, você vai precisar daquele prestador de serviço. Então, não é o ideal que se haja discussões, né? O ideal é que haja uma conversa sadia, né? Para que, de fato, as partes possam se entender e chegar ali no melhor acordo para ambas. Mas em relação ao transporte escolar, infelizmente, né, eu tenho vários conhecidos que trabalham com isso, infelizmente, entendo que eles estão muito prejudicados, mas eu defendo, enquanto advogada, que não haveria necessidade e o direito de fazer qualquer cobrança, porque o serviço ele não está sendo prestado de forma alguma. Inclusive, existem algumas questões que foram muito debatidas no início da pandemia, que foi o fato das escolas, supostamente, elas, durante esse período de fechamento das portas, elas diminuíram os custos, né? Porque relativamente não teve muito custo com água, com energia, com limpeza, né? Possivelmente ela demitiu muita gente nesse período, principalmente pessoal da conservação, mas, por outro lado, também, ela, para manter aquela estrutura de fornecer as aulas online, ela teve que contratar plataformas que não são baratas, né? Faculdades, por exemplo, na grande maioria das vezes, elas tiveram aulas normais na plataforma digital, claro, mas ficaram horas e horas e horas transmitindo aulas, e essas horas eram cobradas por essas plataformas. Então, é uma questão muito difícil de ser analisada, porque, querendo ou não, por um lado, diminui o custo, mas, por outro lado, aumenta também em determinadas situações. Não é nem a diminuição, eu vejo, né? A transferência do custo, porque você, de fato, deixa de pagar por algumas questões, alguns serviços, mas você tem a necessidade de contratar outros. É o que a gente falou sobre a questão tecnológica. Então, é uma discussão que, assim, não é muito, assim, de dizer certo ou errado, ou então é isso ou é aquilo, sabe? Nesse momento, a palavra da vez realmente é conversar, fazer acordo, né? Em tudo. E aí a gente tem várias questões, né, que nós vamos trabalhar ao longo aqui da nossa discussão, mas é sempre isso, é sentar, conversar, tentar acordos, né, para que de fato a gente evite de ter que levar isso ao Poder Judiciário, porque com certeza o Poder Judiciário também não tem já as respostas prontas, né, o que vai trazer muitas vezes possibilidade de interpretações
equivocadas ou até mesmo contrárias ao que talvez o consumidor pretendia. Então, no meu entendimento, é muito mais adequado a gente tentar essa intervenção extrajudicial, porque ali você, por exemplo, tendo um advogado intermediando, ele vai conseguir apresentar a fundamentação para aquele pedido. Então, não é simplesmente um pedido feito sem fundamentação. Então, você vai informar, de acordo com, por exemplo, nessa questão da mensalidade escolar, a gente tem essa nota técnica, a gente já tem algumas outras decisões judiciais agora, né, que fundamentam. Então, você apresenta tudo isso, eu tenho certeza que a escola, de fato, vai pensar em tudo isso que está sendo apresentado e vai dar uma resposta, sem dúvida alguma, amparada no fundamento que você apresentou. Então, é o que a gente fez muito aqui no escritório, né? E é o que a gente tem, inclusive, continuado a fazer e tem trazido resultados positivos e, sem dúvida alguma, necessários para aquele momento e na velocidade também que a gente precisa, porque se a gente ficar aguardando decisão judicial, dependendo de processos que demoram muito tempo, talvez o objeto até se perca. Inclusive, é interessante porque o principal público dessas escolas é a classe média, né? E a classe média, eu acredito que na sua grande maioria, sofreu muito com a perda de renda nessa pandemia. Então, muitos pais migraram seus filhos para as escolas públicas. Então, a demanda diminuiu. Essa demanda ter diminuído, talvez, é um ponto interessante para uma negociação de preços, né? Então, se existe muita oferta e pouca demanda, a tendência do mercado é regular o valor dessas mensalidades. E eu acho, inclusive, eu sempre falo isso aqui, valorizo muito o trabalho do advogado. O advogado, nesse momento, ele pode trabalhar como mediador mesmo, né? Mediador nessas negociações, porque, é claro, ele representando o pai ou os pais, ou a associação de pais, ele vai trazer para a pauta argumentos, fundamentos, né, que possa, de certa forma, chegar a um consenso nessa questão, principalmente nesse momento de renovações de matrículas, né? Essa semana agora, nós estamos passando por renovações de matrículas das faculdades, por exemplo, né? Então, é um momento interessante de se buscar isso, tendo em vista essa possibilidade de negociação pelo fato da pouca oferta, né? Talvez faculdade não seja tanto, mas a escola básica, ela teve muita migração para a escola pública, né? Pela total incapacidade de pagar as mensalidades. Então, agora, nesse momento, o advogado seria interessante para buscar essa renegociação, né, doutora? Com certeza, com certeza. A gente fez muito isso, né? Às vezes até ligação, ou até mesmo envia um e-mail, ou uma própria notificação formal, né, enviada ali com a R e tudo. Mas é uma forma de a gente possibilitar esse sentar e conversar. Então, não só no momento de pedir o desconto, como no momento de fazer a renovação da matrícula, se, né, o consumidor se achar, não digamos assim, incapaz, mas ele se achar, na verdade, um pouco fragilizado, porque eu entendo que ele é hipossuficiente, né? Então, ele não tem as armas, ele não tem os argumentos, ele não tem o conteúdo, o fundamento jurídico ali de pronto para apresentar. Então, por isso, ter um advogado que, sem dúvida alguma, vai trabalhar também, né, cobrando honorários que são possíveis para que o consumidor pague, né? Porque até a gente teve que flexibilizar isso também, porque não adianta, a gente está lidando com pessoas que estão passando por dificuldade financeira, mas caso haja necessidade de fato de interesse, não é nem a necessidade, o interesse em contratar um advogado particular, há possibilidade sim de que a gente ajude, assessore essa pessoa, né, de uma forma que fique adequado para ela, né? Para que de fato a gente tenha como um investimento. Então, assim, eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado com o barato, porque ele pode sair muito caro. Então, às vezes você vai lá sozinho, ou você, vou chamar um amigo que conhece. Não, é melhor que você tenha um profissional do seu lado, que tenha conhecimento sobre aquela demanda, né, especializado naquela demanda, porque, sem dúvida alguma, ele vai ter grandes chances de trazer o resultado que você pretende. E aí, olha só, quando a gente teve a questão do início, né, inclusive, eu tenho um filho de 2 anos, eu tinha acabado de matricular ele na escolinha, né? Em fevereiro ele entrou e aí em março veio a pandemia. E aí eu optei por rescindir o contrato, até porque ele é muito pequeno. Até houveram algumas aulas disponibilizadas numa plataforma para ele,
Mas eu entendia que, assim, para a idade dele, realmente, até de acordo com a orientação dessa nota técnica do Ministério Público, era realmente o caso de rescindir o contrato, né? E aí, muitas mães, né, que eu fiz amizade ali na escola do meu filho, me procuraram, me questionando, na verdade, o temor delas em não conseguir renovar a matrícula nesse próximo ano. Por quê? Você, tipo assim, a escola vai pensar, você não quis, né, continuar com o contrato com a gente no momento em que, entre aspas, a gente precisou, né, porque a gente também acabou enfrentando esse momento todo de dificuldade, e aí você simplesmente rescindiu, saiu, e agora você quer voltar, e agora a gente que não te quer. Então, ficou levantando essas questões, né, as mães preocupadas. Será que isso vai poder acontecer? Eu entendo que isso é uma medida arbitrária, né, eu acho que não é por aí, mas é necessário, na verdade, que a escola, né, volto a dizer, entenda, né, a posição do pai, do contratante, do aluno, e que também o contratante, o pai e o aluno entenda a posição da escola. Então, é realmente essa questão de conversar, explicar, olha, eu estou tirando meu filho, porque a gente teve uma redução, por exemplo, de salário lá em casa, meu marido perdeu o emprego, então perdeu o salário, nós vamos tirar, mas ano que vem a gente volta. E aí, ano que vem, 2021, as coisas se normalizando, a gente volta a contratar. Então, assim, eu não entendo que haverá, né, essa situação tão terrível de uma escola, por exemplo, negar a matrícula numa circunstância como essa. Mas caso haja, eu entendo que é uma medida arbitrária e se você, enquanto consumidor, fizer muita questão de manter o seu filho naquela escola, seria necessário a intervenção, seja de forma extrajudicial ou judicial, por um advogado, né, para que de fato sejam tomadas providências cabíveis. Então, a gente tem esse ponto aí também de recusa, né, que pode ser que a gente tenha a partir, né, digamos aí no pós-pandemia, né, porque a gente tem os reflexos durante, mas também teremos vários reflexos pós-pandemia. Então, a gente já pode acabar aproveitando aqui o ensejo para falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, a questão da mensalidade escolar é por aí, né? E aí, assim, é uma explanação, porque realmente é uma questão que a gente poderia ficar aqui uma hora falando só sobre ela. Nós temos um pequeno intervalo agora, doutora. Na hora que nós retornarmos, nós vamos falar dessa matéria tão complexa que é a questão do refinanciamento imobiliário e veicular. Okay. Então, é com você, então. É isso aí, agradecer a audiência de todos que estão sintonizados através do nosso aplicativo. E para você que acabou de sintonizar na Rádio 3VL, hoje estamos recebendo no Direito em Foco a doutora Priscila Tito via videoconferência para abordar com o doutor José Geraldo de Moraes a renegociação de contratos em tempos de pandemia. Vamos para um breve bloco comercial e daqui a pouco a gente está de volta com a continuidade de mais uma edição do programa Direito em Foco. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública.
que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher. No Brasil, existe um canal de atendimento para mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Gente, aqui é a sua profissional. Muito bem, estamos de volta. Agora são 6h36 desta noite de terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Agradecendo mais uma vez a audiência de você que está sintonizado através do nosso aplicativo no Distrito Federal. Você também que está aqui no Rio de Janeiro, você que está em Sarzedo, aqui pertinho de Ibirité. E claro, né? A vocês que estão sintonizados nas nossas redes sociais e através da 87.5 FM para a região de Ibirité. Estamos recebendo mais uma vez a doutora Priscila Tito para abordar a renegociação de contratos em tempos de pandemia. Agora eu volto a bola para o nosso querido doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Vamos retomar então a nossa conversa com a doutora Priscila Tito, a doutora que é advogada especialista em direito do consumidor. Estamos aqui batendo um papo sobre renegociações de contratos nesses tempos de pandemia, não é? Doutora, não sei se ela se lembra, mas lá em meados de 2013, 2014, mais ou menos, havia uma febre de ajuizar ações contra bancos para buscar renegociação de veículos, né? Nós sempre achamos as taxas de juros muito altas e sempre houve essa demanda. Naquela época, até 2014, 2015, nós tínhamos muito sucesso nessas ações. Acredito que os juízes eles eram sensíveis a essas questões, né? Tinha realmente algumas taxas muito abusivas, tinha algumas tarifas ilegais, e nós conseguimos algum sucesso nessas ações. De 2016 para cá, a gente começou a observar que houve uma certa mudança no entendimento dos juízes, principalmente também do Tribunal de Justiça, no julgamento das apelações e outros recursos, né? E agora, em 2020, nós estamos observando que a taxa Selic, depois eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é a taxa Selic, nós estamos observando que ela está muito baixa, né? Batendo recordes aí de baixa. Seria possível hoje em dia, tendo em vista esse momento anormal, as taxas diminuindo, né, por causa justamente da paralisia da economia, buscar uma renegociação de um contrato de financiamento, tendo em vista também a questão da quebra da economia, da diminuição da renda da classe média, que também é a principal demandante desse tipo de financiamento, não só também a questão imobiliária, mas a questão veicular também, né? Se existe a possibilidade, existem mecanismos, se são mecanismos extrajudiciais ou judiciais para buscar o refinanciamento desses contratos. É possível? Sim, é possível. Eu entendo que é totalmente possível. E a gente, na verdade, precisa só entender, né, enquanto consumidor, qual que será a fundamentação do nosso pedido. Porque, como o doutor bem pontuou, a gente teve um momento de grandes discussões de juros abusivos. É comum a gente atender clientes ainda hoje
esteja de forma presencial no escritório, ou ligações, ou até mesmo mensagens, né? Demandando esse tipo de questão, né? Então, eu tenho um contrato que tem um juros muito alto. Então, tem um cartão de crédito que eu não consegui pagar e agora está com juros muito alto. Então, eu tenho um empréstimo que está com juros muito alto. As pessoas, né? Os consumidores, eles ficaram com essa mentalidade de que é possível discutir os juros, porque esses juros dos bancos são muito abusivos. Então, assim, a bem da questão é que a gente precisa entender uma alteração que foi feita, uma mudança de entendimento do STJ a respeito da matéria. E essa mudança de entendimento, ela aconteceu lá em 2012, 13, nesse período aí que o senhor falou. E eu me lembro bem, porque nesse período eu era coordenadora jurídica desse escritório lá em Belo Horizonte, que eu menciono no meu currículo, e eu herdei muitos processos antigos que outros advogados que trabalhavam nesse escritório haviam iniciado nessas demandas. No entanto, com essa mudança de entendimento, a gente começou a ter muitas sentenças improcedentes, né? Portanto, negando eventual restituição ou abatimento do valor, né, do contrato, aplicando aí a questão da redução dos juros, exatamente por essa mudança. Então, assim, ali, na verdade, eu já comecei a entender que a gente precisaria mudar a estratégia, a gente precisaria mudar a fundamentação jurídica para os nossos pedidos quando os clientes nos demandassem essa discussão sobre juros. Não adiantava mais simplesmente a gente interpretar que existiam juros abusivos, porque ali haveriam juros acima de 1% ao mês. Porque o entendimento até então era esse, que todos os juros que fossem acima de 1% ao mês eram juros abusivos. No entanto, a gente teve essa mudança de entendimento. E aí agora, a partir dali, até agora, ainda vigora esse entendimento, que é necessário se fazer uma análise de cada contrato. Caso a caso, verificar naquele contrato se tem ou se não tem juros abusivos. Por quê? Porque ficou-se entendido que os bancos, eles podem cobrar juros, até porque eles ganham dinheiro cobrando juros. É muito comum a gente receber clientes que falam assim, mas eu peguei R$1.000, eu tô pagando 3, tô pagando 4. Gente, o banco ele tem que ganhar o dinheiro. Então, assim, a gente precisa só entender se existiria uma abusividade nessa cobrança. E muitas vezes, infelizmente, E aí que a gente entra enquanto advogado, né, profissional, para de fato defender esse consumidor. Na maioria das vezes, um consumidor, que a gente vai aplicar então, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente tem alguns casos que seriam empresas que nós aplicaríamos então o Código Civil. Maravilha, ok. Nesse sentido, a gente tem esse momento de hoje, cenário pandemia. Então, a gente precisa entender que a discussão não é juros abusivos. Superamos isso a partir do novo entendimento do STJ. E não adianta relutar. O entendimento ele é consolidado. Os juízes vão aplicar aquele entendimento. Então, na minha visão, nem adianta entrar, ajuizar uma ação pedindo tão somente juros abusivos, porque provavelmente não haverá uma demanda com êxito, né? A vitória aí nesse processo. Então, no meu entendimento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de fato, analisar a circunstância daquele contrato, no momento em que ele foi contratado, né? E também as partes. No momento em que as partes contrataram, como eram as partes, né? E como era o momento do cenário, né? Da economia a respeito daquela situação. Então, agora, a gente tem exatamente essa aplicabilidade. A gente precisa entender, olha, aquele contratante, por exemplo, teve a redução do salário dele. Ou então, pior, ele foi dispensado, ele foi demitido do emprego. Aí a gente tem o quê? Um desequilíbrio contratual. Não existe mais aquela mesma situação que havia no momento em que houve a celebração do contrato. Então, o primeiro ponto é isso, que a gente já vê, que essa situação de pandemia, a redução de muitos contratos de trabalho, né? Suspensão de contrato de trabalho, redução de salário, até mesmo perda absoluta aí do salário. No segundo momento, a gente tem a questão da queda da taxa Selic. Com a queda da taxa Selic, que a taxa Selic, na verdade, aqui, uma explanação de forma bem simples, né? É a taxa básica de juros. Então, é a partir dela que se norteia toda a taxa que vai ser aplicada nesses contratos. Então, a gente precisa entender, no momento em que foi celebrado o contrato, digamos que lá em 2015,
a taxa Selic ela estava em 10, 12, 14% ao ano. Hoje, nós temos uma taxa Selic de 2% ao ano. Portanto, no meu entendimento, a gente pode sim utilizar desse fundamento para se pedir uma renegociação, uma revisão desse contrato. E eu fiz muito isso já aqui no escritório, nesse período, tenho contratos ainda em andamento que eu tenho feito isso. E a atuação, ela tanto pode ser de forma extrajudicial como judicial. No meu entendimento, é sempre bom a gente tentar primeiro no âmbito extrajudicial, porque muitas vezes a gente consegue solucionar aquele litígio sem, de fato, ter que levar ao Poder Judiciário. Então, existe um contrato que foi celebrado antes da pandemia, com uma taxa de juros que era aplicável anteriormente à pandemia. A gente tem uma taxa que, inclusive, o próprio banco, o mesmo banco que você contratou, a mesma financeira, se você acessa lá a plataforma digital dela, você vai ver que os juros que está sendo cobrado, a taxa de juros para você fazer um contrato hoje, é muito menor do que os juros que você contratou há meses ou anos atrás. Então, eu entendo que a gente pode, sim, conversar no banco ou na financeira para tentar aproximar da realidade. Então, a gente poderia utilizar dos próprios canais que os bancos disponibilizam para a gente tentar esse acesso, ou até mesmo outras plataformas que nós, enquanto advogados, possuímos para que, de fato, a gente possa intervir em defesa daquele cliente, ou até mesmo na via judicial, no último momento, no meu entendimento. Então, assim, a gente só precisa focar, né, entender o fundamento. Então, orientando o consumidor, que eu acho que o nosso grande objetivo aqui é esse, né? É orientar consumidores. Então, se você tem um contrato que você não está conseguindo pagar, primeira coisa, não enfie ele na gaveta e esquece dele, porque isso vai gerar danos muito maiores. Vai gerar restrição do seu nome, protesto do seu nome, pode gerar busca e apreensão. E aí? Aí depois, quando a gente já tem esse problema super complicado, você corre para procurar um advogado. Então, o ideal é que você tente agir de forma preventiva. A advocacia preventiva, ela funciona muito mais para defender o consumidor do que de fato, uma situação que já precisa de uma resolução ali imediata. Então, a gente precisa evitar que o problema, ou seja, o problema qual seria? Uma busca e apreensão, uma restrição no seu nome, né? Para que a gente tenta essa renegociação. E aí, muitas pessoas me perguntam assim, mas se eu fizer, por exemplo, essa ação para reduzir os juros, será que porventura, eu posso conseguir algum outro contrato no futuro? O banco vai me negar, vai me restringir algum tipo de serviço? Da mesma forma, eu entendo que isso é uma medida arbitrária, mas, infelizmente, em algumas situações acontece. Mas aí a gente teria, né, um outro tema já para discutir aqui. De todo modo, respondendo à pergunta, né, eu entendo que é possível renegociar sim, tanto de financiamento imobiliário, quanto qualquer outro contrato que houve ali, né, a aplicação de alguma taxa de juros, ou seja, financiamento, empréstimo, cartão de crédito e até mesmo o financiamento de veículo. Então, poderíamos sentar e conversar. Eu, inclusive, recebi demandas de clientes aqui que teriam ações contra a Caixa. E a Caixa, nesse momento, como todos sabemos, ela só atende questões emergenciais. Auxílio emergencial e outras questões que envolvem o momento. Então, um cliente chegou para mim e falou assim, então eu vou lá para tentar conversar. Ele não conseguiu nem conversar sobre o assunto, porque eles não estão atendendo esses assuntos. Então, daí a importância de você entender a necessidade de um intermediador, que seria um advogado. Porque a gente possui essa possibilidade, né, de acessar o responsável, o competente, para que, de fato, a gente, pelo menos, apresente a nossa demanda. Porque a bem da verdade é que muitos consumidores não conseguem nem apresentar. Eles até pensam, não, ok, eu assisti a live, eu entendi, a doutora Priscila falou que eu tenho direito, que eu posso conversar, mas aí quando ele vai lá, ele não consegue mal entrar no banco. Né? A gente tem essa realidade. Então, assim, claro, pode-se fazer a tentativa, a gente tem os canais de telefone, mas ali já fica também claro, né? Até mesmo eles enviam uma mensagem, colocando ali os itens que são discutidos, que podem ser conversados naquela ligação. Então, é só aquilo ali que você vai conversar. Ou seja, se você não tiver dentro daquele rol, seu assunto para a gente não importa agora.
E aí? Aí você vai simplesmente falar, então deixa isso para lá, porque eles não querem. Não, não é por aí. Então, procure um advogado para que, de fato, ele possa te ajudar com essa sua situação, para que a gente não tenha um problema maior, né, no futuro. Excelente. Será que seria possível também o pessoal do FIES buscar uma renegociação? Porque nesse momento, por exemplo, pessoas que acabaram de se formar nesse mercado de trabalho tão restrito, né, com poucas oportunidades, o FIES também ele pode ser pensado nesse aspecto de renegociar as taxas? Sem dúvida. Pode sim. Inclusive, teve também nesse período agora uma orientação a respeito do tema FIES, tá? Que a gente, na verdade, caso queira, poderemos trabalhar também numa outra oportunidade, mas é possível sim, tá? Já tem até decisões também fundamentando de forma positiva esse pedido de, até mesmo dependendo, suspender ou até mesmo, aí porque vai depender de cada aluno, né, de cada caso. Aquele aluno, ele perdeu o emprego, por exemplo, como é que ele vai pagar? Então, a gente tem algumas situações. Então, o que eu falo com o consumidor é que a gente precisa apresentar a nossa realidade para a pessoa, né, para o contratado. Então, não basta você simplesmente pensar, nós estamos todos vivendo numa pandemia, eles têm que saber que eu não estou conseguindo. Não, ninguém tem que deduzir nada. Então, você tem que chegar lá, humildemente, e apresentar a sua realidade. Falar, olha, eu não vou conseguir cumprir com o meu compromisso aqui nesse contrato, porque a minha realidade mudou. Está aqui as provas, abre as contas. Eu tenho falado muito isso, inclusive, para empresários que me procuram. Vamos abrir as contas e mostrar para eles, olha, eu não consigo. E aí a gente tem a questão dos próprios contratos também de locação, enfim, é renegociar, é discutir, é mostrar a nova realidade e chegar num acordo que, evidentemente, não vai beneficiar só uma parte, né? Não pode beneficiar só o consumidor também, embora eu seja advogada deles, defendo eles com unhas e dentes. Mas a gente tem que, na verdade, entender que existem dois lados da moeda, né? Sempre existirá. Não sei se a senhora se lembra, lá em meados de 2004, 2005, 2006, houve uma corrida enorme para se comprar veículo novo. O governo incentivou a produção, diminuiu o IPI, então houve um super endividamento das pessoas, das famílias, por causa justamente desses financiamentos, né? E muitas vezes as pessoas iam lá, adquiriu o veículo, analisava só se aquela parcela cabia no seu orçamento, não se preocupava com as taxas de juros, não se preocupava com o montante no final do financiamento, e aí, quando a sua situação econômica mudava, ela buscava, então, outros mecanismos, ou até perdia o bem pelo inadimplemento, né? Então, qual que é a sua dica, por exemplo, para aquelas pessoas que hoje elas querem encarar um financiamento imobiliário, querem adquirir um carro por financiamento, o que elas devem ficar atentas, né? Como que elas podem se planejar? O que elas devem olhar primeiro antes de fechar um contrato com essas instituições? Bom, eu acredito que aí a gente tem uma questão até mesmo que a gente pode fazer uma interpretação multidisciplinar, porque a gente vai até mesmo sair um pouco, né? Nós vamos muito além do direito em si, porque aí a gente tem uma questão de organização financeira, né? Que eu até trabalho junto com meu marido sobre esses pontos, porque ele é da área de finanças, né? Ele é gestor financeiro. E a gente até já promoveu algumas palestras recentemente abordando exatamente essas questões. Mas aqui eu vou me atrever a falar um pouquinho com base no conhecimento que eu adquiro com ele, né, diariamente, que é necessário fazer esse planejamento financeiro. A gente precisa entender se a gente tem condições de adquirir aquele bem naquele momento, né? E após você entender, não, eu acho que agora eu consigo, né? Nós estamos aqui, por exemplo, em família, ou até mesmo uma pessoa solteira, eu tenho condições, de acordo com a sua situação financeira, o seu salário, enfim, eu tenho condições de assumir essa prestação. Se você percebeu que você consegue, então nós superamos esse ponto, né? Que seria a questão de gestão financeira. Num segundo momento, a gente precisa fazer a avaliação jurídica do negócio, que seria o quê? A análise do contrato. Então, no meu entendimento, antes de você se casar
comprar, vender, alugar, faça uma consultoria com um advogado, para que ele te oriente o que você pode fazer para evitar um problema no futuro. E eu disse também casamento. Por que casamento? A gente está até fora do tema. Para você escolher o regime de bem, porque parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com a temática. Porque a gente tem a questão do financiamento de bens. Geralmente o casal ele vai comprar um imóvel e muitas vezes junto. Então a gente tem que pensar em tudo isso antes e não só depois, né? Então a gente precisa entender e mudar, na verdade, a nossa mentalidade enquanto consumidor, né? Porque a gente tem a questão aí do brasileiro, aquela pessoa que sempre dá um jeitinho, né? A gente tem que entender que a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento de que a gente precisa ter pessoas ao nosso lado com conhecimento que a gente não tem. Ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Mas se você quer quer celebrar um contrato, então tenha ao seu lado uma pessoa que conheça. Você está assinando um contrato. Você sabe entender aquele contrato? Não sabe, geralmente não sabe, geralmente nem lê. Então, muita atenção, porque depois você vai querer discutir aquele contrato que você não leu. Então, é muito melhor que não só você, mas que um profissional capacitado, qualificado, que estudou para entender aquilo ali, avalie aquele contrato para você e te fale, olha, pode fechar o contrato, tá tudo direitinho. Ou então, olha, tem uma cláusula aqui que, na minha visão, a gente poderia propor uma alteração. Então, vamos tomar cuidado, porque aí sim você vai assinar um contrato com mais segurança. Segurança jurídica. Claro, pode ter algum problema, mesmo a gente fazendo toda essa revisão? Pode. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. A gente não sabia que a gente ia viver o que a gente está vivendo. Então, tudo pode acontecer. Mas, com certeza, os danos serão bem menores se você tiver a assessoria de um advogado para fazer a interpretação desse contrato para você e te apontar ali possíveis armadilhas. Porque os juros, eles são armadilhas, que talvez estão ali embutidas nas entrelinhas do contrato, você não percebe e depois você vai falar, venda casada, não sei o que, mas você assinou. Então, a gente tem que entender isso. Eu tenho muitas questões aqui de financiamento imobiliário envolvendo a Caixa que elas embutem ali a contratação de um cartão de crédito. Ou então obriga você a abrir a conta na instituição, né? Sei lá para quê. Então, assim, na hora que a pessoa tá ali empolgada, eu vou comprar nossa casa, não sei o quê, ela nem pensa nisso. Depois, quando o negócio começa a pegar, que não dá para pagar o financiamento, quem vai falar, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que fazer aquilo outro. Então, nesse momento em que você vai celebrar um contrato, vai assinar, vai se comprometer, é o melhor momento para você, de fato, entender que você precisa ser cauteloso. E aqui, muita atenção aos jovens, né? Sonhadores como nós, queremos muito adquirir. Nós queremos adquirir um carro, nós queremos adquirir um imóvel, quem não quer? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o sonho pode virar um pesadelo, né? Então, é muito melhor que você, inteligentemente, né, fale, olha, eu quero comprar, mas antes de comprar, eu vou ligar para a doutora Priscila, vou ver com ela o que eu tenho que fazer. Vou ligar para o doutor José Geraldo, ver com ele o que eu tenho que fazer. Eu vou ligar para o meu advogado, você já tem seu advogado, maravilha, para ver o que a gente pode fazer. Porque aí sim, você vai ficar mais tranquilo, vai poder dormir sossegado. Então, as orientações são essas. Planeje-se financeiramente e, num segundo momento, avalie o seu contrato, né? A partir de uma visão aí de um profissional qualificado na área. Principalmente aqueles contratos imobiliários em que o financiamento é feito diretamente com a incorporadora, com a imobiliária, com a construtora, que são verdadeiras armadilhas, né? Justamente a tal da taxa de evolução de obra, que eu acho absurda, e essas outras questões que precisa realmente da ajuda de um advogado, porque senão realmente vai cair numa armadilha. Doutor, para a gente caminhar aí para o final, não podemos deixar de lado de fora a questão da locação, né? Dos contratos de locação. Muitas pessoas se viram numa dificuldade imensa de arcar com suas obrigações, pagando seus aluguéis, sejam eles residenciais, mas principalmente comerciais, porque as atividades foram paralisadas e a grande maioria dos estabelecimentos comerciais, empresariais, são alugados, né? Então, como que esses contratos eles podem ser
renegociados, principalmente nesse momento da renovação de contratos, não é? Como que eles podem ser trabalhados para melhorar tanto para o locador quanto para o locatário, tendo em vista que realmente a situação é anormal, é uma situação fora das nossas possibilidades de controle. Sim, com certeza. Bom, a gente precisa, na verdade, sempre pensar nas duas partes, né? Nós temos, muitas vezes, aí um pequeno empresário que está ali, que esteve ali com as portas fechadas durante muitos meses, que agora está retomando de forma, né, mais desacelerada, está ali tentando subsistir, né, enquanto empresário, que talvez não vai conseguir arcar com o aluguel de forma integral. Por outro lado, nós temos, talvez, um idoso que vive daquela renda, que vive da renda do aluguel. Então, a gente precisa sempre pensar nas duas partes. E aqui, eu sempre falo e volto a falar, durante essa live eu já falei sobre isso, que é realmente sentar e conversar. A gente teve, na verdade, algumas orientações de juristas, e aqui eu cito, inclusive, o Flávio Tartucci, que ele trouxe ali no perfil dele também no Instagram, discussões a respeito dessa temática. E aí, a gente tem, na verdade, que fazer interpretações da lei. Até porque a própria lei da pandemia, que traria uma resolução sobre esse assunto, ele não trouxe a questão, né, do desconto. Ele trouxe apenas a impossibilidade de um despejo, né, por falta de pagamento. Mas a questão do desconto em si, quantos por cento, né, como houve essa orientação do Ministério Público de 29,3% em relação às mensalidades escolares, não houve formalmente uma indicação de um desconto para os aluguéis. No entanto, a gente trabalha aplicando, né, o Código Civil de forma ampla e até mesmo em entendimentos de juízes que julgaram situações semelhantes e até de acordo com o entendimento desse próprio professor e jurista, Flávio Tartucci, que eu citei, ele entende, e vários juízes entendem, que seria, na verdade, possível você pagar até mesmo 30% do valor naquelas circunstâncias de locação comercial que ficou completamente fechado. Completamente fechado. Então, aqui a gente poderia citar casas de eventos, nós poderíamos citar algumas situações de alguns restaurantes, porque alguns puderam fazer delivery e outros não, né? Outros talvez não tinham estrutura, enfim. Então, a gente precisaria entender a realidade daquele contrato, daquela pessoa, né? Seja empresário ou uma pessoa particular em relação ao contrato residencial que nós falaremos mais adiante. Então, assim, a gente precisa entender a situação daquela pessoa para que a gente possa exigir e conversar a respeito de um eventual desconto. Mas a gente teve aqui no escritório resultados com desconto de 30%, com desconto de 40%, com desconto de 50%, né? Para pequenos, médios e grandes empresários. Por exemplo, eu atendi manicures, eu atendi dentistas, né? E vários outros aí que realmente não tiveram a possibilidade de trabalhar em alguns períodos que o serviço ficou totalmente suspenso, como é o caso da manicure, salão de beleza. Dentista, ainda sendo um serviço essencial, houveram também a redução, porque você não pode aglomerar pessoas nem na recepção, muito menos dentro. E toda a questão também do equipamento que esses profissionais precisaram adquirir, né? Aquela roupa e vários outros de proteção. Então, eles também tiveram gastos. Então, assim, tudo isso precisa ser apresentado ao locador, seja diretamente ou por intermédio da imobiliária, para que, de fato, se tente um acordo para a redução dos aluguéis durante o período em que houve o fechamento absoluto, né, situação que a gente já superou, mas também para que a gente talvez já converse sobre os próximos meses e talvez até os próximos anos. Para essa dentista específica que eu intermediei, a gente já conseguiu fechar os aluguéis até 2025. Porque, na realidade, ele concedeu um desconto muito bom para ela nesse ano, mas aí a gente ficou naquela preocupação, não, mas aí ele vai querer cobrar, tipo, dobrado ou talvez até triplicado nos próximos
anos, né? Nos próximos meses. Então, a gente já estabeleceu o contrato, a gente já fez, na verdade, um aditivo do contrato para que a gente pudesse prever ali, né? Determinar ali naquele contrato como seria os próximos meses, né? Dos próximos anos. Então, volto a dizer, intervenção de um advogado com você, para que ele possa te assessorar de uma forma adequada, para que você, de fato, possa fazer valer os seus direitos, né? Para que simplesmente você não apresente, o locador te negue e você fique por isso mesmo, ou feche as portas da sua empresa e tal. A questão, já puxando aqui, residencial, a gente precisa, na verdade, de um cuidado ainda maior. Por quê? Porque o residencial, a gente, na maioria das vezes aí, não teve nenhuma redução do uso e dos benefícios que esse contrato traz. Então, no meu entendimento, a interpretação não seria nem de uso, mas sim da redução do salário daquela pessoa, que de fato talvez não vai poder conseguir pagar, né, o valor de forma integral, e a partir disso faríamos então um pedido de um abatimento, né, já aplicando outra interpretação, mas eu entendo também que é possível se tentar algum desconto. Bom, chegamos ao final, uma pena, um assunto muito bacana. Você já fica convidado para outros momentos conosco, outros assuntos, outras matérias a serem discutidas. Agradeço enormemente sua participação, sua volta ao programa, e gostaria que você deixasse um contato para que as pessoas pudessem conversar, tirar suas dúvidas nessa área do consumidor. Eu agradeço, na verdade, para mim é um prazer participar novamente, me coloco à disposição, sempre que precisar, podem me convidar sim, que eu voltarei com imenso prazer. E aí eu quero deixar aqui os meus contatos, né, para quem de repente quiser conversar um pouco mais sobre o assunto. Eu vou deixar então inicialmente aqui o meu Instagram, que é priscilatito.advogada. E aí você ali também vai conseguir ter alguns conteúdos que eu já produzi relacionados ao tema, tem vídeos ali no GTV. E aqui também eu vou deixar o meu WhatsApp, que eu acho que é o meio, hoje em dia, mais fácil de contar, que é o 31 985 13 1298. Vocês podem me mandar mensagem ou até mesmo me ligar nesse número. E o telefone do escritório, que é o 3533-5850. Então, qualquer necessidade que vocês tiverem, fiquem à vontade. Lembrando, doutor, que esse programa vai ficar gravado nas plataformas da rádio, tanto o Facebook, como o Instagram, como também o YouTube. Então, se as pessoas tiverem alguma dúvida, é só recorrer à gravação. Novamente, muito obrigado, ótima noite e até a próxima. Até a próxima, doutor. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Finalizando mais uma edição do programa Direito em Foco desta terça-feira, dia 6 de outubro. Na próxima semana teremos mais uma edição com mais um ilustre convidado. Abraçando aqui o Frederico Ferreira, que mandou mensagem no nosso YouTube falando live de muita qualidade. E abraçando também a todos vocês que ouviram o programa pelo aplicativo e pela 87.5 FM. Bom descanso, doutor José Geraldo de Moraes. Bom descanso, doutora Priscila Tito. E até a próxima. Um abraço a todos. Rádio 3VL, você sempre na mesma sintonia.